Oséias, capítulo 6, versos de 1 a 4. Eu vou ler os versos ímpares e peço para vocês lerem os versos pares. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. A igreja. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que se passa. Amém. Vamos curvar as frontes, fechar os olhos e vamos orar ao nosso Deus. Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite com um coração alegre, feliz, porque o Senhor realmente é um Deus de maravilhas, é um Deus de prodígios, é um Deus de milagres. Agradecemos o Senhor pela obra na vida do reverendo Eloy, um ministério abençoado, um ministério confirmado pelo Senhor. Temos visto a manifestação dos frutos do Senhor na vida dele, do seu ministério, e nós nos alegramos, porque a Tua palavra, Senhor, nos orienta a nos alegrar com aqueles que se alegram. E nós estamos muito felizes pela alegria, pela felicidade do nosso amigo, reverendo Eloy, da sua família e desta igreja. Muito obrigado por podermos participar deste grande feito da obra das Tuas mãos. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por essa igreja, por cada irmão, por cada visitante, e queremos nesta hora que a Tua palavra está aberta, que o Teu Espírito Santo seja Ele o nosso mestre, o nosso ajudador, aquele que nos foi enviado para nos conduzir a toda a verdade. Fala, Senhor, usa a minha vida, usa os meus lábios, usa a minha boca, apesar de mim mesmo, que agora, Senhor, eu seja visto diante de Ti como aquele que precisa do Teu perdão, da Tua graça, da purificação, a fim de que eu seja um canal puro para ser usado por Ti. Perdoa-me, usa minha vida para o bem daqueles que aqui adentraram nessa noite. Nossa oração, nossa gratidão, nossa dependência é em nome de Jesus. Amém. Diante de uma brincadeira que fizemos com os irmãos da igreja, nós fizemos uma dinâmica a respeito de conhecer aquele profeta ou aquele personagem bíblico da qual nós mais nos identificamos. E é claro, algumas pessoas disseram, eu me identifico muito com Isaías, porque Isaías foi aquele profeta que teve aquela visão de Deus no mais alto sublime trono. Ele viu a glória de Deus, ele viu os serafins voando, com 2 asas cobriam os pés, com 2 voavam, com 2 cobriam os olhos e diziam, santo, santo, santo é o Senhor. Eu me identifico com o profeta Isaías, aquela visão maravilhosa, eu tenho uma identificação com ele. Outros irmãos nessa dinâmica disseram, eu me identifico com o Jeremias, aquele servo do Senhor, que Deus falou, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Antes de você sair do ventre da sua mãe, eu já te santifiquei para ser profeta das nações. Olha, não diga que você é uma criança, e Deus toca com a sua mão os lábios de Jeremias, e ele então recebe uma unção, uma santificação, um chamamento, ele sai para ser um profeta às nações. Outros disseram, olha, eu me identifico muito com Ezequiel, porque ele recebe o rolo do livro de Deus, ele come do rolo do livro, é doce como mel, e Deus diz, agora pregue esse rolo, anuncie esse rolo. Eu me identifico com o profeta Ezequiel, como é bom comer a palavra de Deus, como é bom anunciar a palavra de Deus. Outros disseram, eu me identifico muito com Daniel, ora, mas é claro, um homem de oração,
o homem que não se contaminou com as iguarias do rei, o homem que pôde levantar as mãos, abrir a janela do quarto e orar pela sua nação, o homem ao qual foi jogado na cova e os leões não o comeram, o homem que deu um testemunho para uma grande nação. Eu me identifico muito com Daniel, outros disseram com Abacuque, outros com outros profetas, mas ninguém disse: eu me identifico muito com o profeta Oséias. Por que ninguém quis se identificar com o profeta Oséias? Porque sabemos bem que Oséias recebeu uma dura missão. A missão de Oséias era simplesmente casar-se com uma mulher prostituta. Uma mulher que iria trair a sua confiança. Uma mulher que iria receber da parte de Oséias todo o amor, todo o carinho, toda a proteção, mas essa mulher iria se render aos outros homens. Iria traí-lo, iria deixar o seu amor, iria negar aquele cuidado. Portanto, naquela dinâmica, ninguém disse que se identificava com Oséias. Este casamento de Oséias, meus irmãos, que Deus lhe deu essa missão, com uma questão muito específica. Era para que Oséias pudesse experimentar com o casamento com Gomer aquele simbolismo dessa relação de Deus com o seu povo. Deus é o esposo, Israel é a esposa. E Israel estava vivendo num mundo de prostituições, num mundo onde negava, onde não valorizava o amor de Deus. E Oséias precisava pregar essa mensagem a Israel, não apenas por teoria, não apenas por ouvir falar, mas precisava pregar essa mensagem sentindo na sua própria pele a dor de amar e não ser amado, de dedicar e não receber dedicação, de ser fiel e provar da infidelidade, de cuidar, de proteger e ser então traído por amor de muitos. Oséias precisava provar daquilo que Deus estava provando, um amor falso, um amor tacanho, a infidelidade do seu povo. Que dor é esta que Deus então sentia e que o profeta Oséias revela então ao povo de Israel? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Oséias capítulo 4, versos 1 e 2. Veremos aquilo que Deus chamou de prostituição diante do seu povo, diante da sua igreja, e que Deus revela a Oséias aquilo que ele está sentindo. Oséias capítulo 4, versos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Só prevalece o perjurar. Perjúrio, como nós sabemos, é quebrar um juramento, é quebrar um voto. Deus estava dizendo a Oséias que o povo de Israel era um povo acostumado a quebrar juramentos. Quando um membro da igreja presbiteriana é convocado e passa pela profissão de fé, nós, pastores, chamamos esse membro para que ele, diante de Deus e da igreja, faça os seus votos. E perguntamos se eles estão fazendo isso de livre e espontânea vontade. Eles dizem que sim. E quando perguntamos, então, fazemos a primeira pergunta: você crê que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador? E todos eles dizem: sim, eu creio. Vivemos uma vida com Jesus numa relação de Salvador e salvo. Salvo pela graça. Mas esquecemos que quando afirmamos esse compromisso com Ele, não só de Salvador, mas também de Senhor. Quando assumimos um compromisso com Jesus, declaramos que Ele é Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor da nossa vida, nós somos os seus servos. Nós somos servos de Deus. Nós declaramos que servimos a Deus. Mas como é comum, dia a dia, na igreja do Senhor, nós vemos cristãos quebrando esse voto, quebrando esse juramento, de uma forma tão simples, como se isso não tivesse importância. Simplesmente nos assenhoramos da nossa vida,
fazemos o que queremos fazer, damos conta de tudo e deixamos Deus do lado de fora quando Ele nos chama para servi-lo. Servi-lo com nossos dons, servi-lo com nossos talentos, servi-lo com o tempo. E vamos a cada dia mais vivendo uma vida como se nós fôssemos senhores de nós mesmos, e então quebramos o mandamento, quebramos o juramento, e Deus deixa de ser o nosso Senhor. Quando os pastores chamam alguém a tornar-se membro da igreja presbiteriana, eles perguntam também se a Bíblia é a sua única regra de fé e de prática. Mas também temos observado nos dias de hoje uma total falta de compromisso com as Escrituras. O povo de Deus tem se afastado da palavra. O povo de Deus tem deixado de ler, de conhecer e, acima de tudo, de praticar a palavra. Para muitos, a palavra não passa de um apêndice. Para muitos, a palavra só é aberta, estudada e lida no domingo. Para muitos, a Bíblia não se torna mais a verdadeira regra de fé e prática do dia a dia. Nós estamos vivendo uma igreja que tem abandonado as Escrituras Sagradas, o Evangelho, a verdade de Deus. E isso é algo que podemos constatar diante da veracidade que temos visto da igreja odierna, daquilo que a igreja representa hoje no mundo. Vemos uma igreja que tem cada vez mais se distanciado da verdade e da verdade de Deus. Mas nós, pastores, também perguntamos, quando alguém se torna membro da igreja, do seu compromisso com a igreja. E perguntamos, você está disposto agora, de livre e espontânea vontade, a se comprometer com a igreja, com a liderança da igreja em submissão, em trabalhar para a comunhão e para o crescimento da igreja? Eu pergunto para vocês, não sei se é uma realidade somente minha, como tem sido a presença dos estudos bíblicos da igreja? Como tem sido a presença das reuniões de oração da igreja? Como tem sido a presença e o compromisso dos membros hoje com a sua igreja, com aquilo que é a sua identidade? Qual tem sido o compromisso nosso com a comunhão, com o crescimento e com o sustento da igreja? Temos visto uma igreja que, sem se aperceber, tem quebrado votos, como era o povo de Israel no passado, vivendo de perjúrio, quebrando votos, quebrando juramentos, como se isso não tivesse importância diante do Senhor. Vemos isso na igreja, vemos isso na relação com Deus, mas vemos isso também no casamento. Nós sabemos que quando nós casamos, nos casamos por um sentimento nobre do amor, mas nos casamos também por conta de um compromisso que assumimos diante de Deus e das testemunhas. E temos visto hoje, para a vergonha nossa, muitos cristãos abdicando de uma vida com seu cônjuge, onde a necessidade de amar, de comprometer-se até o final, de renunciar. Mas já fiz casamentos em que na porta da igreja alguém perguntou ao noivo, e se não der certo? Ele disse, eu já tenho o plano B. Estou preparado para sair fora. Casamento é coisa muito séria. Família é uma instituição divina. E a igreja deve ser, não deveria, mas deve ser luz para o mundo, exemplo. As pessoas precisam olhar para nós e para a nossa casa e dizer, vale a pena formar uma família, porque ali está a glória de Deus. Temos visto pessoas quebrando de uma forma tão tranquila aquilo que é voto, aquilo que é mandamento, aquilo que é algo que nós fazemos diante do Senhor. Mas a Bíblia também diz que na época de Oséias o povo aderiu à mentira. A Bíblia está cheia de pessoas, relatos de pessoas que mentiram com consequências nefastas por causa desse ato. Vemos Abraão, quando mentiu a Abimeleque, dizendo que Sara não era sua esposa. Se Deus não intervisse, Sara iria ser mulher de Abimeleque. Vemos no Novo Testamento, quando Ananias e Safira entregaram e mentiram, dizendo que entregaram aquela oferta e era realmente a totalidade, mas não era. Imediatamente
foram fulminados na presença do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia mostra para nós que no tempo de Oséias, a igreja, o povo se prostituía pelo perjurar, pelo mentir, pelo matar, pelo furtar, pelo adulterar e tantas outras coisas que para o povo de Deus estava se tornando algo normal e comum, mas que para Deus ele chamou de prostituições. Meus amados, talvez você diga, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca assassinei ninguém. Eu já. Muitas vezes. Não com uma arma na minha mão, mas já matei pessoas com a minha palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra dá vida e dá morte. Muitas vezes nós usamos a palavra de maneira tão intempestiva. E assassinamos as pessoas dentro da família. Assassinamos pessoas no nosso convívio com a igreja, no nosso trabalho. E a Bíblia nos chama tanta atenção para usarmos bem a palavra, que seja uma palavra que possa edificar e possa dar fruto. Aqui está um tempo em que Deus chama o profeta para que a igreja daquela época, o povo de Israel, pudesse ouvir a dor de Deus, pudesse ouvir o lamento do Senhor. Mas ao ouvir esta mensagem de Oséias, o povo toma uma decisão. É como se Oséias tivesse feito um apelo. Agora que eu já preguei para vocês e disse qual é a dor de Deus, aquilo que Deus está sentindo, o que é que vocês vão fazer? Consulte comigo. Oséias capítulo 6, versos de 1 a 2. E vamos ver qual é a resposta do povo de Deus, de Israel, à mensagem que Oséias havia pregado. Vamos ler juntos. Oséias, capítulo 6, versos 1 e 2. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 12 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Que coisa maravilhosa! Começou um burburinho entre o povo. Oséias acabou de pregar. Ele nos deu a mensagem. E agora o burburinho entre o povo, eles começaram a dizer um ao outro, venha, olha o que Oséias falou, vinde, eu quero voltar para o Senhor, vamos voltar. E aquele burburinho começou a tomar conta do coração do povo de Deus, da mente de Deus, da alma, e todos então começaram a se reunir e voltar para Deus. Você pode imaginar a cena, as pessoas entrando no templo, buscando e entrando e voltando para Deus, que coisa maravilhosa. Preste atenção. O que está no versículo 1? Por que esse povo volta para Deus? Vamos ler novamente. Vinde, tornemos para o Senhor. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele nos despedaçou. E Ele nos sarará. Por que o povo está voltando para Deus? Porque o povo fez de Deus um médico. Ele nos despedaçou, mas Ele vai curar. O que eu preciso agora é de um médico. Portanto, eu sei que Deus cura as profundezas da minha alma, até onde eu não conheço. Eu vou voltar para Deus, porque Deus é médico. Continua o texto, porque Ele despedaçou, nos sarará, fez a ferida e ligará. Por que eu vou voltar para Deus? Porque Deus é capaz de suturar feridas. Preciso de um cirurgião, e Deus é esse cirurgião que vai suturar feridas abertas, é isso que eu preciso. Depois de 2 dias nos revigorará, versículo 2. Eu estou desanimado. Eu estou fraco, eu estou cansado, preciso de um energético. Deus é um energético espiritual. Ele vai me dar energia, Ele vai me dar força, eu vou levantar. Eu preciso de um energético espiritual e Deus é este energético. Mas também ao terceiro dia nos levantará.
Ah, ele tem uma mão forte, ele levanta, ele só ergue, viveremos diante dele. Deus tem força para ressuscitar quando eu não tenho mais força, quando eu estou morto. É por isso que eu vou voltar para Deus. Esse é o X do problema da igreja de Israel e do tempo que estamos vivendo. As pessoas estão indo e voltando para Deus pelo motivo errado. As pessoas estão procurando Deus por aquilo que Deus pode dar. As pessoas continuam procurando Deus como se entrassem no supermercado e fossem à prateleira escolher aquilo que elas estão precisando. As pessoas continuam voltando para Deus pelo motivo totalmente aquém daquilo que Deus gostaria. Ao analisar o retorno de Israel para Deus, o próprio Deus observa. Isaías 6, versículo 4. Veja o que Deus diz com esse retorno de Israel. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá. Por quê? Leia a igreja. O vosso amor é como a nuvem da manhã. É como algo muito tênue, muito superficial. É como o orvalho que cai e vai embora. Nessa filosofia de vida utilitarista, tratamos as pessoas como fonte de benefício. Tratamos Deus como algo que nos serve, e depois, como uma laranja, jogamos fora, como já sugamos tudo que poderíamos sugar. Assim também, meus amados irmãos, Deus está dizendo que Ele analisa essa volta do seu povo. Ele diz, o amor de Israel por mim é um amor fajuto, tênue, fugaz, débil, insignificante, irrisório, porque Israel volta para mim só apenas por aquilo que eu posso lhe dar. Esse texto me leva a perguntar para mim mesmo, por que eu volto para Deus? Por que eu caminho com Deus? Quem é Deus para mim? Deus é um espírito. Deus é uma pessoa relacional, pessoal. Olhando para Oséias, Deus diz que Ele analisa a relação das pessoas com Ele e que Ele analisa o tipo de amor que lhe é dedicado. E Deus diz que o amor verdadeiro não está com o seu povo. Não está com o seu povo. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta, desligou o seu celular, disse para a família, não estou para ninguém, dobrou o seu joelho ao lado da sua cama e disse essa oração: Senhor, eu não quero te pedir nada. Eu me satisfaço com a sua presença. Senhor, Tu és a coisa mais importante para mim. Não há nada que eu ame mais do que o Senhor. Senhor, enche esse lugar com a sua glória. Qual foi a última vez que você buscou o Senhor só porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus? Qual foi a última vez que você valorizou o Senhor porque Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, e nada mais importa, e nada mais tem valor? Como você tem vivido a sua experiência com o Senhor?
Davi sabia experimentar isso. Nos Salmos, ele descreve o anelo da sua alma, a sede da sua alma para com Deus. Salmo 42, Salmo 63, ele fala dessa verdade, do grande amor que ele tem para com o Senhor. Grande missionário, Charles Sturt, tem uma frase que marcou a minha juventude e a minha história. Ele disse: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Diante dessa realidade, meus irmãos, na minha juventude, enquanto servia a Deus na juventude da igreja presbiteriana em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, eu fui até o zelador da igreja, apanhei a chave, entrei na igreja à tarde e vim assim no altar do Senhor. Coloquei o rosto no pó, literalmente, abri os braços e disse para Deus: Senhor, a gratidão que eu tenho por ser teu e porque o Senhor é meu Deus é tão grande, que eu não quero trabalhar para o homem, eu não quero trabalhar para ganhar dinheiro. Eu quero que a minha vida seja gasta para ti. Eu quero que a minha vida seja consumida para ti, como expressão da minha gratidão e do meu amor ao Senhor. O tempo passou, Deus me enviou para o seminário, do seminário à ordenação, o trabalho de tempo parcial na igreja, até chegar ao tempo integral. Concluindo, aquilo que Deus queria fazer na minha vida e na sua história. Pastor, eu só posso viver uma vida de amor a Deus e de gratidão a Deus sendo pastor? Não. Mas hoje aqui Deus pode estar chamando pastores, missionários, oficiais da igreja. Mas você pode viver uma vida de dedicação e amor a Deus se você entende que o que Deus quer é ser amado por você, como você não ama a ninguém. O seu amor a Deus deve ser acima de tudo. Eu costumo dizer, se podemos colocar o nosso coração como se fosse um pódio de Fórmula 1, onde chega o terceiro lugar, o segundo e o primeiro, Deus sempre está no primeiro lugar, Ele nunca ocupa segundo ou terceiro lugar no coração de ninguém. Ele só está no primeiro lugar, porque é isso que Ele espera de nós, um amor verdadeiro, o maior amor e a maior dedicação. Mateus 22, 34 em diante, conclua assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo o que está escrito nesse livro, desde Moisés até os profetas, chama a nossa atenção, a fim de que tenhamos, em primeiro lugar, o amor a Deus. Devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a mente e de toda a força. Que Deus abençoe a sua igreja nesse tempo de um evangelho
tão equivocado. Nesse tempo em que as pessoas se aproximam de Deus, não porque Ele é Deus. Num tempo em que a barganha, num tempo em que o utilitarismo continua sendo a base dos nossos relacionamentos. Que Deus renove e avive a sua igreja para voltarmos, porque Ele é Deus, e porque Ele merece, e porque Ele espera o seu e o meu amor. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.